pessoal, tudo bom? Nós vamos dar sequência às nossas aulas de ligações químicas. A aula de hoje é muito especial, principalmente para quem pretende estudar bem a química orgânica. Boa parte do estudo da química orgânica depende dessa aula. Aí você vai dizer assim, por quê? Porque as forças intermoleculares, elas determinam praticamente todas as propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. São essas propriedades que você conhece como ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, volatilidade, são determinadas por essas forças intermoleculares. Então, é a aula que você deve ter muita atenção. Inclusive, eu vou falar como isso aqui funcionava no passado, de uns 10 anos atrás, e como funciona hoje, como você deve entender essas propriedades hoje. Vem comigo aqui agora, vamos para a telinha aqui para as forças intermoleculares. Vamos trabalhar. Primeira coisa que você tem que guardar no coração, quando a gente fala de forças intermoleculares, eu estou dizendo que é uma força que ocorre entre moléculas distintas. Você não pode imaginar que ocorre dentro da mesma molécula, não. Estou desenhando aqui, ó. Aqui eu tenho uma molécula, estou representando essas duas elipses aí como sendo duas moléculas. Eu tenho uma molécula aqui, ó, e uma molécula ao lado. Se fosse isso que está em amarelo aqui, seria intramolecular, dentro da própria molécula. Mas no caso que eu estou tratando com você, eu não estou falando de intramolecular, estou falando de forças intermoleculares. São forças que vão atuar entre as moléculas. E essas forças são forças de atração. Anote em algum lugar aí que as forças intermoleculares são forças de atração entre as moléculas. São forças que vão fazer com que essas moléculas se unam, se aproximem e, consequentemente, aumente a sua agregação, ok? Eu vou apagar a telinha, qualquer coisa, dar uma pausa aí rápida para que a gente possa dar sequência na nossa apresentação. Nessa introdução, como você pode ver, as forças intermoleculares são forças responsáveis pela união entre moléculas diferentes. Em 1873, inclusive um pouco antes da química surgir, Van der Waals elaborou uma equação relacionada à pressão e à temperatura de um gás. Van der Waals ele trabalha com os gases. A nossa primeira aula de físico-química é em relação aos gases. Está faltando um pouco para você entender isso. Com o seu volume. Para ele, a pressão deveria ser um pouco maior do que que previam as equações até então adotadas, devido às forças de atração entre as moléculas de um gás. Van der Waals, que é essa figura que está aqui à sua frente, ele não era químico, até porque você vê pela data que a química nem existia. A química surge em 1896. Isso aí é física. Ele estava estudando o quê? Ele estava estudando os gases. Aí o que foi que ele percebeu? Ele percebeu, por exemplo, que uma pressão daquele recipiente gasoso era para ser 2 atm, por exemplo. Era para eu ter uma pressão de 2 atmosferas. Mas ao invés de 2 atmosferas, você estava com uma pressão que eu vou chamar aqui de pelinha, que era de 1,97 atm. Alguma coisa tinha feito essa pressão diminuir. E o que foi que provocou essa diminuição na pressão? Aí ele foi pesquisar, foi estudar e percebeu que o que provocava a diminuição nessa pressão eram as forças intermoleculares. Esse foi o estudo de Van der Waals. Eu vou abrir aqui rapidinho uma tela em branco, vou apagar essa daqui. Vou abrir uma tela em branco para que a gente possa fazer uma introdução bem legal em relação a isso. Veja, qual é a condição de um gás ideal? Quando é que a gente diz que um gás ele é ideal? Um gás é ideal, isso faz parte da teoria cinética gasosa, eu volto a falar com você na aula de gases sobre isso. A teoria cinética gasosa diz que para um gás ser ideal, a força de atração entre suas moléculas deve ser zero. Ou seja, você não deve ter força de atração intermolecular entre as moléculas. Tem que ser zero. Aí o que é que eu faço para ter essa força zero? É fácil. Você faz com que a pressão diminua e aumenta a temperatura. Diminui a pressão e aumenta a temperatura. Com isso, a distância entre as moléculas ela aumenta muito. Você vai ter uma distância muito grande entre essas moléculas. E quanto maior essa distância, menor a força de atração que pode estar atuando entre elas. Ah, eu quero ficar perto dela, eu também. Ah, mas está tão longe, aí começa a esquecer, começa a apagar e, consequentemente, você não vai ter essa atração acontecendo. Lembre-se que para um gás ser ideal, você deve ter baixa pressão e alta temperatura. Carlos André, não estou conseguindo lembrar não. Então, olha para mim. Você vai olhar para mim e vai usar o botão aqui de anotações. É a primeira vez nessa aula que você vai anotar. Você vai anotar o quê? Pelo menos que eu estou pedindo para que você anote. Você vai anotar aí o seguinte, para um gás ser ideal, ele tem que ser igual a uma mulher ideal. Se eu achei um homem ideal, deve ser parecido, eu não sei, eu nunca pensei no homem ideal. Pensei numa mulher ideal. E o que é uma mulher ideal? Aí você vai dizer assim, a mulher ideal deve ser uma mulher linda, maravilhosa, inteligente, educada, rica.
Nada disso. Não é esse o conceito de mulher ideal. O conceito de mulher ideal, acredite, é aquela mulher que não te pressiona, pressão tendendo a zero e ao mesmo tempo a temperatura é muito alta, a temperatura é infinita, ela é caliente. Ou seja, sem pressão e alta temperatura. Essa é uma mulher ideal. Tem coisa mais chata do que alguém ciumento ficando enchendo o saco o tempo todo, ou a pessoa achar que você não está estudando, que está assistindo uma aula online. É para você mesmo, que pode estar aí atrás do teu filho, do teu marido. Ei, sai daí, vem pra cá, me ajuda aqui. Parou. Deixa de pressionar. Sem pressão e alta temperatura. Essa é a condição de idealidade para um gás. Vamos voltar aqui para a telinha. Só que você tem que entender o seguinte, que essa força num gás ideal ela é zero. E na aula que a gente vai ter, eu quero justamente o contrário. Eu quero que essa força ela exista. Se eu quero que a força de Van der Waals exista, ou as forças intermoleculares existam, eu tenho que inverter. Ao invés de diminuir a pressão, eu vou aumentar a pressão. E ao invés de aumentar a temperatura, eu vou deixar friozinho. Porque aí as moléculas se aproximam, consequentemente as forças intermoleculares elas vão atuar. Aí eu quero, olha para mim, olha nos meus olhos, bem nos meus olhos agora. Percebeu o fundo dos meus olhos azuis aí? Tá enxergando não? Então deve ser a tela do teu computador, tá distorcendo a imagem. Olha direitinho para mim aqui agora. Quando a gente fala de forças intermoleculares, o que é que você precisa para que uma molécula atraia a outra? Óbvio, entender a sua natureza. Isso é um passo importante, entender a natureza dessa molécula. Mas mais importante até do que entender essa molécula, é entender um pouquinho de física. Se eu diminuo a distância entre as moléculas, eu aumento essa força. Aí o que é que eu faço para diminuir a distância entre as moléculas? Aumenta a pressão e diminui a temperatura. Você vai aumentar a pressão e vai diminuir a temperatura. Aumenta a pressão e diminui a temperatura. Anota aí, para uma força, anota aqui em cima na realidade, né? Anota lá. Tá pronto? Pronto, começa a digitar aí. Para que as forças aumentem, para que essas forças aumentem, é necessário ter uma alta pressão e uma baixa temperatura. Todas as forças intermoleculares funcionam assim. Todas as forças intermoleculares podem ser chamadas de forças de Van der Waals. Aumentou a força porque provavelmente houve um aumento de pressão e diminuição da temperatura. Vamos lá, vamos olhar para cá. Eu vou apagar isso aqui para mostrar como é que isso funcionava antigamente. Como é que as forças intermoleculares funcionavam antigamente. Quando eu fiz vestibular, por exemplo, em 2010, há pouco tempo atrás, brincadeira, isso foi em 1995 que eu fiz o meu vestibular, as forças intermoleculares elas eram tratadas assim. Ó. Se você tivesse uma molécula apolar e essa molécula apolar estivesse atraindo outra molécula apolar, o aluno simplesmente ia dizer que isso aqui era uma força de Van der Waals. Acho que para o Enem você até pode entender dessa maneira. Mas só que eu vou falar um pouquinho mais hoje, porque para química orgânica isso é importantíssimo. Aí eu ia lá e marcava Van der Waals. Se eu tivesse duas moléculas que são polares, polar mais polar. Se eu tivesse duas moléculas polares, a gente dizia que essa força era uma força chamada de dipolo-dipolo. E se você tivesse o hidrogênio ligado a flúor, a oxigênio e a nitrogênio, está lá o hidrogênio ligado a força que ia atuar eram as pontes de hidrogênio. Aí pode estar tendo uma pergunta surgindo aí na tua cabeça agora. O que é esse A e o que é esse pó? Antigamente era só isso, viu? Não tinha nada além disso, não. Ah, tão bonzinho aqui, passando rápido, passou. Ó, o que é esse apolar e o que é esse polar? Qual é a diferença entre um e outro? O A, ele nega, ou seja, é uma molécula que não tem polos, não tem carga. E o polar é a molécula que vai apresentar carga para você. Essa molécula ela vai ter carga. Então, duas moléculas que têm carga se atraindo, antigamente a gente dizia que isso aqui era dipolo-dipolo. Duas moléculas sem carga se atraindo, isso aqui era uma força de Van der Waals. E o hidrogênio ligado a era que você conhecia como pontes de hidrogênio. Anota, dá uma pausa, anota bonitinho aí. Apolar mais apolar, Van der Waals. Polar mais polar, dipolo-dipolo. E hidrogênio ligado a pontes de hidrogênio. Apolar mais apolar, Van der Waals. Polar mais polar, dipolo-dipolo. Hidrogênio ligado a pontes de hidrogênio. Ok? Vou apagar agora, viu? Dá uma pausa, qualquer coisa aí. Apaguei. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação.
Vamos só recapitular o que foi falado até agora em relação a Van der Waals. São forças intermoleculares que atuam entre moléculas diferentes. Foi trabalhado em relação aos gases e ele percebeu que a pressão havia diminuído, porque havia uma força de atração. O que é que eu preciso para que essas forças existam? O que você precisa é aumentar a pressão e diminuir a temperatura. O inverso de um gás ideal. É o mundo real, na realidade, né? Você pressiona as pessoas e diminui a energia entre elas. Aumentou a pressão e diminuiu a temperatura, essas forças vão estar atuando. Por homenagem a Van der Waals, homenagem a ele, todas as forças intermoleculares são ditas forças de Van der Waals. Todas as forças intermoleculares são ditas forças de Van der Waals. Ok? Pessoal, olha para mim. Essa aula de hoje é meio que uma introdução, mas você não tem ideia da importância dela. Vou falar dos tipos de forças daqui a pouquinho, na próxima aula. Vou explicar a você a força de London, a força de Debye, a força de Kielson e as pontes de hidrogênio. Vou explicar direitinho. O que é que você precisa antes disso? Eu preciso que você faça uma pesquisa hoje sobre polaridade e apolaridade. Você vai parar essa aula e vai pesquisar aí o que são polares e o que são apolares, para chegar afinadinho aqui na próxima aula. Quem são as moléculas polares? São essas. Quem são as moléculas apolares? São aquelas. Se você precisar de ajuda, manda no fórum, que a gente vai dar um suporte aí no fórum para você entender isso. Eu vou puxar as forças intermoleculares. Aí você pode me perguntar assim, Carlos, tem alguma chance disso cair no Enem? Eu diria a você que é pequena a chance. As pontes de hidrogênio pode ser que caiam, porque tem muita interdisciplinaridade entre química e biologia com relação às pontes de hidrogênio. As demais acho pouco provável. Agora, se você entender a próxima aula, química orgânica, vai ser muito fácil. O que mais cai no Enem hoje são as propriedades físicas dos compostos orgânicos. E essas propriedades físicas dos compostos orgânicos você vai entender a partir dessas forças que a gente vai trabalhar. Então você vai parar essa aula, você já vai anotar o que é necessário aí, não tem exercício nenhum em relação a essa aula ainda. O que você precisa agora é estudar. Você vai pesquisar sobre o que é uma molécula polar e o que é uma molécula apolar. E não tenha vergonha. Eu vou criar inclusive um fórum aqui agora, uma discussão sobre isso. A gente vai abrir e vai discutir. Eu quero que você participe. Por favor, participe. É assim que se aprende. Você não vai aprender simplesmente me ouvindo. Inclusive eu testei as nossas aulas, está funcionando perfeitamente no celular. Se você tiver uma internet legal, funciona perfeitamente. Inclusive eu tenho ido até a academia fazer uma esteira, alguma coisa parecida, olhando as aulas. Olhando o professor, olhando o comentário, uma coisa ou outra. Você pode fazer isso. Usa aí. Cuidado só no transporte público, mas se está num carro, alguma coisa parecida, numa academia, vai lá, bota um fonezinho e assiste uma aula enquanto faz uma esteira. Isso ajuda, porque você está ouvindo, mas não está aprendendo. Você vai aprender em casa, sozinho, estudando, pesquisando, procurando informações e, mais importante, debatendo. As questões estão sendo colocadas para você, use da melhor forma possível. Até daqui a pouquinho, quando a gente vai partir para entender as forças. Mas só vai para essa aula se você já tiver estudado polar e apolar. Não estudou ainda, então só assiste amanhã, ok? Beijo no coração, até daqui a pouco.